Você já parou para pensar que o TDAH pode ser comparado com um superpoder inconveniente? Como assim? Fica aqui com a gente que eu vou te explicar melhor. Meu nome é Gabi Mello, esse é o meu canal Mente Borbulhante, e aqui a gente fala sobre diversos assuntos, sempre relacionando com alguma reflexão bíblica, alguma reflexão teológica. Se você gosta então dessa conexão de assuntos, as coisas variadas, já curte, comenta, compartilha e se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Vou explicar melhor minha teoria. Na minha visão, o TDAH é como se a pessoa tivesse um superpoder inconveniente. Vamos pensar num exemplo. Tipo o Ciclope do X-Men. Pensa, ele tem que dormir de óculos. Sei lá, se acorda assustado, derrete as coisas. Ele tem que tomar banho de óculos. Pensa se cai um cisco no olho dele. Quem é que vai ajudar o cara? Então é um pouco inconveniente, porque tem um contraponto, né, que muda assim, tem o seu peso, né, o seu fardo, o seu preço. E para mim o TDAH é um pouco assim, porque a pessoa, nós, né, que temos TDAH, a gente tem uma capacidade de enxergar, muitas vezes, perspectivas diferentes, de fazer conexões com assuntos diferentes. O próprio canal Mente Borbulhante, o nome é muito disso, né? Essas conexões e que a gente pensa, relaciona assuntos de áreas de conhecimento diferente e consegue talvez ter até uma criatividade um pouco mais aguçada por causa disso. Porém, ao mesmo tempo que você tem isso, a gente esquece compromissos simples, esquece objetos. Esses dias eu esqueci a chave do meu armário em casa e eu não tinha como pegar a roupa para o trabalho, por causa de inconvenientes que são causados, né, devido a isso. Eu fui diagnosticada com TDAH recentemente, recebi o laudo. O TDAH é um transtorno que você carrega desde o nascimento. Então, Deus, por que eu nasci com isso, né? Por que eu, ou por que existe algo na Bíblia, existem respostas que falem, que apontem para o TDAH ou não? E aí então, quero compartilhar com vocês aqui algumas coisas que eu fui encontrando relacionadas a isso. Primeiro ponto, né, só quero esclarecer de que o TDAH, ele não é a mesma coisa que desatenção. Na nossa sociedade moderna, na nossa cultura, a gente tem muito a desatenção por causa dos nossos hábitos de uso de telas, por causa da quantidade de informações que nós somos bombardeados diariamente, por causa dos nossos maus hábitos de alimentação, de sono. Tudo isso contribui. Somos a geração, né, a nação dopamina, muitas vezes o estresse crônico. Existem pessoas que vão ter sintomas, vão ter esses déficits de atenção, muito além do que o que é o TDAH, que ele é uma dificuldade de regulação, muitas vezes emocional, regulação da dopamina. É que o ponto não é apenas explicar o TDAH de uma perspectiva, mas é fazer, como eu trouxe, esse ponto de reflexão. A primeira coisa que eu encontrei, e que tem relação com isso que eu falei sobre os nossos maus hábitos atualmente, é que Deus nos deu a vida, Deus nos deu o planeta, Deus nos deu tudo como para nós cuidarmos, como mordomos celestiais. Tudo que nós temos não veio de nós, porque nós não somos os criadores daqui, né? A gente não cuidar da nossa saúde, a gente não cuidar é uma consequência do pecado ter entrado no mundo. Romanos 8, né? Paulo fala que a criação foi sujeita à frustração, não por sua própria escolha, mas por vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação seja libertada da escravidão da decadência. Sabemos que toda a criação geme e sofre dores de parto até agora. O que isso quer dizer? Os nossos maus hábitos, eles são reflexos do pecado ter entrado e não saber cuidar de nós mesmos e da criação. O salário do pecado é a morte, então tudo que causa, de certa forma, morte em nós, que nos afasta do nosso design, do nosso modelo original, também contribui para isso e é reflexo e sinônimo disso. Como, por exemplo, como eu já falei, os nossos maus hábitos de alimentação, de sono, de cuidado, de desatenção, de estresse, etc. Então, poderia ser decorrente de uma ruptura relacional com o nosso Criador e o nosso design original. E assim como nós lemos em Romanos, não é apenas a moral do homem, mas toda a natureza, toda a biologia. Podemos dizer até que é o aquecimento global resultante dos nossos falta de cuidado. Ele é a natureza geme, né? A terra clama pela manifestação dos filhos, que será o dia glorioso, bem como a queda influenciou tudo isso. Então a criação inteira geme. A mente geme, o corpo geme, a natureza geme, a biologia geme, o ambiente geme, a existência humana carrega marcas da ruptura. Teólogos reformados como Herman Bavinck,
afirmavam que a queda afetou a totalidade da existência humana. João Calvino também dizia: a corrupção do pecado alcança todas as dimensões da criação. E o Francis Schaeffer também, que é um autor que eu gosto bastante, argumentava que o mundo moderno manifesta sinais da fragmentação produzida pela separação entre homem e Deus. E aqui eu quero destacar alguns pontos de atenção. É importante, É importante fazer uma distinção cuidadosa. A gente pode afirmar biblicamente que a criação geme, que a criação sofreu uma corrupção, que existe uma decadência física e que existe sofrimento biológico, assim como Romanos 5,12 afirma. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens. Mas a gente deve tomar cuidado para não transformar hipóteses teológicas em certezas. É possível argumentar filosoficamente que a condição caída da criação inclui também uma deterioração biológica, doenças e limitações humanas. Isso conversa com envelhecimento, vulnerabilidade genética, doenças, desgaste ambiental. Mas é importante a gente reconhecer de que isso é uma interpretação teológica, não um consenso científico. E o problema não é fazer uma interlocução entre teologia e biologia. O problema é se a gente afirmar essa causalidade. Então a posição, que eu quero adotar aqui é: o TDAH pode ser compreendido como parte da vulnerabilidade da condição humana, da corrupção, da queda, sem necessariamente a gente dizer que Deus causou especificamente esse transtorno ou outro. Logo, ter TDAH ou qualquer outra condição biológica não significa uma punição. Não significa nem mesmo uma punição individual, que a pessoa tem menos de Deus ou não. Porque a corrupção e o pecado afeta todos nós como totalidade, como coletividade. Toda a criação geme, toda a coletividade geme. Mas esses pontos que eu encontrei, eles ainda não traziam também uma resposta específica, ou um direcionamento. Então eu continuei a procurar. E esbarrei lá em João 9, com um trecho da Bíblia de um homem também com uma doença de nascença, em que diz assim: ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram: Rabi, por que este homem nasceu cego? Foi por causa de seus próprios pecados ou dos pecados dos seus pais? Jesus respondeu: nenhuma coisa nem outra. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Isso muda completamente a lógica do que a gente estava falando até agora. E conversa profundamente com o TDAH. Porque assim como eu, muitas pessoas que têm o TDAH apresentam a culpa. Culpa por falhar, culpa por procrastinar, culpa por esquecer, culpa muitas vezes por não conseguir performar como os outros, por se sentir diferente, essa regulação emocional, por talvez em algum momento de ápice de desregulação ter agido de uma maneira que não gostaria. E nessa passagem nós vemos que Cristo, ele não define as pessoas por suas limitações. Jesus destrói essa ideia de karma, de retribuição direta por algo feito, mas ele aponta para o propósito soberano. O meu TDAH, a minha limitação, os meus esquecimentos, a minha exaustão, elas não me definem de forma punitiva. Pelo contrário, Cristo redefine o sentido da nossa limitação. É na estrutura da nossa fraqueza que a graça encontra o seu ápice, encontra o seu palco perfeito. É uma experiência profundamente paulina, que Paulo fala em 2 Coríntios. Deus respondeu para ele de que a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. A vulnerabilidade neurobiológica, neurológica, cognitiva de quem tem transtornos ou qualquer outro tipo de vulnerabilidade biológica demonstra a graça de um Deus que escolhe e capacita pessoas imperfeitas. A graça de um Deus que escolhe usar essas pessoas, assim como eu e você, fazendo com que o poder dele se aperfeiçoe na nossa insuficiência diária. A lógica do reino é diferente da lógica da performance moderna, que diz: você vale o que você produz. Cristo diz: minha graça sustenta você. Você vale aquilo que você carrega, que é a glória de Deus, o Espírito Santo dentro de nós. O Evangelho, então, nessa perspectiva, glorifica a dependência divina. E isso não é romantizar o sofrimento. O TDAH pode gerar
pode gerar exaustão, frustração, prejuízo funcional, crises emocionais, sensação de inadequação, mas significa reconhecer que a graça de Deus não depende de um funcionamento perfeito. E entra um outro ponto que eu gostaria de articular com isso, que essa progressão, né, de Deus, de graça, me levou a pensar. Santo Agostinho, ele dizia que o mal não existe, que o mal é simplesmente a ausência do bem. Ele desenvolveu essa ideia, dizendo, né, o mal é privatio boni, privação do bem, ou seja, Deus não criou o mal como uma coisa material separada, uma coisa criada. O mal não existe em si. O mal é corrupção, distorção, ausência da plenitude do bem. Isso tem implicações profundas sobre a bondade de Deus. Se toda bondade procede de Deus, se toda beleza procede de Deus, se toda verdade procede de Deus, toda excelência, toda criatividade, tudo isso aponta para Deus. Em Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Então, mesmo numa criação caída, nós podemos ver vestígios da glória de Deus. Alguns pensadores, como Francis Schaeffer, que eu já citei, eles falam sobre o conceito de graça comum. Toda beleza e toda verdade, tudo isso vem de Deus. E que mesmo no mundo caído, Deus preserva a excelência. Todo o trabalho criativo que nós temos, toda a excelência que nós demonstramos, através de arte, ciência, música, criatividade, amor, tecnologia, generosidade, beleza, tudo isso aponta para Deus. Então, toda a parte benéfica do superpoder do TDAH, ela também aponta para a glória de Deus. Toda a criatividade, todas as ideias inovadoras, toda a inteligência, todas as articulações, toda a conexão, toda a vida, toda a alegria, todo o movimento, aponta para a imagem divina e para a criação, para a graça divina, para a soberania, para a beleza e bondade. E são vestígios inegáveis da imagem do Criador em nós. Então, tendo você TDAH, outro transtorno divergente ou não tendo nada, isso nos deixa uma mensagem de que a nossa excelência também é uma forma de adoração. Assim como diz em 1 Coríntios 10:31, portanto, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. E também fala lá em Colossenses 3:23, tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor. Tudo isso aponta como uma adoração, porque se tudo que vem de bom vem do Senhor, quando nós usamos aquilo, nós apontamos para a glória de Deus. Então, no fim, depois dessa jornada, né, percorrendo as escrituras, eu não encontrei a minha resposta de por que eu tenho TDAH, de por que eu nasci com isso. Mas eu encontrei um outro caminho. A Bíblia e o cristianismo, muitas vezes, eles não têm respostas prontas para todo o sofrimento humano, mas ele nos oferece Cristo. E Cristo muda tudo. A cruz revela um Deus que entrou no nosso sofrimento. Um Deus que conhece dor, limitação, rejeição, angústia, fadiga. A gente sabe que Jesus é o centro de tudo, que mesmo dentro da nossa limitação, da nossa mente barulhenta, da nossa mente acelerada, nós o glorificamos. Então talvez a pergunta que eu devia ter feito desde o começo não era Senhor, por que eu sou assim? Mas Senhor, como Cristo pode ser glorificado dentro da minha existência? Dentro da minha perspectiva única de ver o mundo, dentro da minha criação, se cada pessoa é um universo único, como tudo que eu tenho dentro desse universo, todas as minhas experiências podem apontar para Jesus. Porque até na fraqueza, até na limitação, até na mente cansada, a graça continua sendo suficiente. E sabe, talvez seja isso que Paulo quis dizer. O poder de Deus não se manifesta apesar da fraqueza. Muitas vezes ele se manifesta através dela. Para encerrar, se você tem interesse nesse assunto, tem uma música muito boa que eu queria deixar, que é a música TDAH, do Fred Arraes. E ela fala um pouco sobre isso. Muitas vezes a gente quer que Deus nos livre de algo, e a gente se encontra cego, mas Deus muda a nossa perspectiva, nos fazendo enxergar uma outra coisa. E é uma grooveira muito top. Para finalizar então, deixa aqui o seu comentário. Você enfrenta alguma luta, alguma limitação ou alguma fraqueza? Como você acredita que pode glorificar a Deus com a sua própria existência? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilhe. Obrigado por terem ficado com a gente até aqui e até o próximo vídeo.